Senhoras e senhores, eu estou aqui com. Nossa, que formalidade, hein? Eu estou aqui agora nesse momento com o robô Patrulha Financeira. Vou fazer um backtest com ele agora, para vocês verem. Eu também vou rodar um replay aqui com as ordens por dentro do código e também com as ordens por fora do código, ou seja, com ordem oco. É um robô que reúne um alguns dos importantes indicadores para day trade, falando de mini índice, e também um dos melhores indicadores, alguns dos melhores indicadores que eu já criei também para o mini índice, e ele compila todas essas informações e havendo um alinhamento desses indicadores tanto para compra quanto para venda, ele vai entrar na operação e vocês vão ver que ele está mostrando em seus backtests resultados extraordinários. Vamos lá. Vamos para a tela então aqui. Vamos abrir aqui a aba de execução. Eu vou deixar apenas os últimos 30 dias, tá bom? Nos parâmetros. Como funciona isso aqui? Ó? Quantidade de contrato. Quantidade de contratos. Isso aqui é a quantidade de contratos que o robô vai começar a posição. Ou seja, quando ele tiver zerado e ele identificar uma entrada na compra ou na venda, ele vai inicialmente entrar com 2 contratos, tá bom? E depois vai aumentando de 1 em 1 até um total de no máximo 5 contratos. Tudo bem? Aqui são outras coisas que agora eu não vou nem mostrar nesse momento. Mas o mais importante para a configuração do robô é isso aqui. O resto você pode permanecer como está, pois o robô nessas condições aqui tem mostrado resultados extraordinários e eu vou mostrar agora para vocês. Então, vamos selecionar o tempo gráfico aqui de 5 minutos, que foi o tempo gráfico que eu desenvolvi o robô pensando nesse tempo gráfico, mas óbvio que ele vai rodar em outros tempos gráficos também. Pode ser que de repente tenha melhores resultados ou piores, mas eu vou me empreender aqui aos 5 minutos. Vou deixar aqui no máximo 5 contratos de quantidade máxima, tá? E o resto não vou mexer em nada. Assim como eu não mexi aqui, só mostrei para vocês o que ele vai fazer. Então vamos rodar aqui o backtest. E vamos esperar ele carregar as operações. Pois bem, olha que resultado extraordinário, pessoal. Ele fez 13 mil reais, 13 mil, operando apenas com 5 contratos, ó. Todas as entradas, no máximo 5 contratos, tá bom? Um percentual de acerto de 44,44, ou seja, mais errou do que acertou, mas quando ganha, ganha muito, tá? E nós podemos mexer nesse backtest, mexendo aqui nos alvos, tá? Então aqui eu coloquei alvo de 5 mil pontos. E se eu colocar então 3 mil pontos? Qual seria o resultado? Nós estamos com 13 mil agora. Vamos dar uma atualizar? Olha só, diminuiu, né? Quando diminuiu o alvo, diminuiu também o lucro. Se eu colocar 2 mil pontos, o que vai acontecer? Ó, melhorou. 2 mil pontos, ele já acertou 48%, 13 mil reais. Melhorou bastante. Se eu colocar 1.000 por 1.000, ou seja, 1.000 pontos de stop por operação, por 1.000 de gain, ele acertou muito mais, o fator de lucro diminuiu, né? Então, é preciso ponderar tudo isso aí na hora que você for colocar o seu robô para rodar, né?
é para isso que a gente faz o backtest. Então aqui, se eu deixei 5.000 pontos, é um alvo bem longo, bem interessante, um alvo que pareceu com esse resultado aqui, ó, 13.045, acho que foi o de 2.000 pontos, né? 2.000 pontos eu acho que ficou bem parecido. Ó, 13.430, inclusive ficou até maior o lucro, 13.430, com fator de lucro de 2,78. E os 5.000 aqui, ó, fator de lucro de 2,63, era 2,78 e com 5.000 pontos de gain dá 2,63. Então 2.000 pontos aqui, ó, se mostrou um pouquinho melhor do que 5.000 pontos, né? Olha a curva de patrimônio, interessante, né? Uma curva bem ascendente, bem legal. O que eu posso mexer aqui mais? Vamos colocar aqui de 5.000 pontos para a gente olhar a curva do gráfico, se manteve essa constância ou se ficou mais errático. Ah, ficou muito bom também. Ficou muito bom também. Vou colocar aqui 3 meses, vamos ver como que ele performou. Muito, muito bom. Muito bom, pessoal. Olha só. Agora vamos olhar aqui 2.000 pontos. 2.000 pontos de gain. Muito interessante. Olha a curva de patrimônio. Muito legal, né? Uma curva bem saudável. Ou seja, sempre para cima. Ó, 20.000 de lucro com 2.000 pontos e com 5.000. 5.000 ficou 19.000. Então, ou seja, com 2.000 ficou melhor. Vamos testar com 3. 3 não ficou tão bom. 4 mais ou menos, mas o melhor resultado foi 2.000 pontos. 2.000 pontos. 2.183. Ou melhor, 20.000 e alguma coisa, né? Vou voltar aqui novamente. 20.189. 20.189. E 19.679, ou seja, com 2.000 pontos foi o nosso melhor resultado, tá? Para o robô. Interessante, bom saber disso. Bom, como vocês já aprenderam como fazer um backtest, tem outras coisas que a gente pode ver aqui, tá? Então, assim, ó, por exemplo, e se eu quiser ver o robô só as compras, quero que o robô só faça compras, vamos ver como é que ele vai reagir. Nesse período, se ele tivesse só trabalhado no lado da compra, ele teria feito 23 mil reais. Interessante, né? Se ele tivesse feito só vendas, vamos ver? Olha só, ele teria perdido 2.938. Então, ou seja, como o mercado está numa tendência de alta, forte esses últimos tempos, é óbvio que as compras foram muito melhor, né? Olha só que interessante. E deixando ele fazer compras e vendas, ele ficou com 20.000 e alguma coisa de lucro, né? Atualizar. 20.189. Então, resultados muito bom. Então agora vamos lá. Eu vou baixar um replay e a gente vai rodar o robô. Eu vou rodar aqui, inclusive, esse último dia, tá? Ó, dia 13. Bem recente. Hoje é dia 14. Vamos baixar aqui o dia 13. E eu já volto mostrando o replay para vocês. Então vamos lá. Vamos criar aqui uma nova automação. Simulador. Selecionar a estratégia. Patrulha financeira. Ok.
Aqui eu não vou mexer em nada. Aliás, eu vou colocar aqui, ó, 2.000 pontos, tá? Foi o melhor resultado. O resto aqui eu não vou mexer em nada, vou deixar como está. Vou dar um OK. Tempo gráfico 5 minutos. Quantidade por ordem 1 e quantidade máxima 5. Aqui ó, eu vou deixar sem ordem opa, depois eu vou criar um replay. Aliás, vou rodar esse mesmo robô, mas com ordem opa. Então esse vai ficar sem. Não vou mexer em nada, vou dar um salvar e sair. Vamos trocar aqui para conta simulada e aqui já está o robô. Patrulha financeira. Vou dar o play, ele vai pedir a minha senha. Eu vou colocar a minha senha aqui de roteamento. Mesmo no... Pronto, já está executando. Agora, deixa eu tirar aqui do meio. E vamos dar o play. Deixa eu mudar. Aqui já está no simulador. Play e... Bora ver o bichinho rodar. Vamos lá. Deu o play. Vamos acelerar aqui para a velocidade 10. Vamos ver se não vai travar, né? Porque quando a gente aumenta a velocidade, normalmente dá uma travada. Mas vamos ver se ele vai aguentar bem aí, não vai travar. Estamos no leilão. Daqui a pouco o mercado abre e quando o robô identificar uma entrada, ele vai entrar com 2 contratos e depois vai aumentando a mão com 1, porque foi assim que a gente deixou nos parâmetros. Pronto, olha só, ele identificou aí uma tendência, entrou com 2 contratos, conforme nós especificamos. O stop aqui está de 1.000 pontos e o alvo de 2.000 pontos, né? Do jeitinho que a gente programou. Se o mercado continuar caindo e ainda houver sinais de venda a cada candle, ele vai acrescentar mais um contrato até um limite de 5, né? A cada sinal de venda, ele vai aumentando a mão até o limite de 5 contratos. Olha só, ele aumentou a mão novamente, né? Agora ele está posicionado com 3 contratos. Ele permanece com o alvo lá de 1.000 pontos em relação ao preço médio e o stop de 1.000, tá? Stop de 1.000 pontos. Ou seja, 2 para 1. Se o preço for caindo, aliás, mesmo que o preço suba, se ainda houver sinais de venda para o robô, ele vai acrescentando contratos até um limite de 5 contratos. Pronto, agora ele está posicionado com 5 contratos. Ele não vai mais aumentar a mão, ele vai permanecer como está agora. E aí é alvo ou stop. Das duas coisas, uma. Tudo bem? Vamos esperar um pouco aí. Esse trecho do vídeo aqui eu vou acelerar para que a gente veja se bateu o alvo ou o stop. Olha, pessoal, um detalhe, né? Para quando você estiver operando com automação. Olha só, esse dia aqui é um dia que o mercado já tinha dado a favor mais de R$ 1.000, né? 1.300 pontos com 5 contrato, mais de R$ 1.000. Ele voltou para o 0 a 0, chegou a ficar negativo. Então, assim, não é porque você tem um backtest que lhe mostra que você tem valores positivos.
que você não pode zerar. Você pode zerar. Se você está satisfeito com o valor financeiro que você já fez no dia, tá? É só você pegar e fazer o que, ó? Vir aqui nesse botão zerar posição e acabou o dia, tá? Se é um valor financeiro que já te deixou satisfeito, você encerra seu dia e tá tudo certo. O backtest é apenas para a gente saber se aquela estratégia ela é lucrativa ao longo do tempo, tá? É somente para isso. Só que entenda, quando você, né, encerra muito cedo as suas operações vencedoras, você também pode comprometer o resultado do seu robô. Tudo bem? Então, você precisa ponderar essa possibilidade. Aí, chegando próximo ao alvo, depois de muito tempo, ó, são 11h30, demorou bastante para bater o alvo. Próximo. Faltou um, um tique, né? Olha só. A mínima foi 895. 895, exatamente um tique. E aí, operando, né, na conta real, você vai esperar por causa de um tique ou vai encerrar? São coisas que você deve ponderar, porque o mercado daqui ele pode voltar tudo. Nada é certo, nada é certo no mercado. Você precisa ter pelo menos probabilidades positivas na sua estratégia. Daí, ó. Então, beleza. A gente fez uma operação de venda, ordem de entrada e saída. A de entrada, aliás, é por dentro do código. Agora a gente vai trabalhar com ordem oco, né? Que a saída fica por fora do código. Eu vou mostrar como fazer isso para você. Então vamos lá. Eu já requisitei novamente o replay. Agora eu vou configurar a mesma conta aqui, né? Uma ordem oco. Eu venho aqui em editar, só que aqui eu vou mudar algumas coisas. Por quê? Eu quero que ele entre com 2 contratos de início. Quero que ele faça uma parcial. E quando ele entrar novamente, eu quero que ele faça com 2 contratos novamente, para que um ele faça parcial e o outro ele permaneça com alvo maior, né? E a quantidade máxima vai ser de 5. Então eu vou mudar aqui para 2. Tudo bem? Eu vou dar um, aliás, e aqui, ó, aqui eu vou permanecer com 2.000 pontos mesmo. Tudo bem? 2.000 pontos. Até porque a nossa saída, aliás, é lá na ordem open. Então aqui a gente vai especificar um alvo que a gente quer e um stop também, lá na ordem open. Aqui vai ser só a quantidade de contratos para entrar na operação. Então na saída eu vou vir aqui nessa engrenagem, tá? E eu vou criar um novo nome aqui. Eu vou criar um nome de patrulha F. F de financeira. Patrulha F de financeira, tá? Vou dar um OK. E aí, como que eu vou estabelecer por ticks e eu quero um alvo, tá? Do primeiro lote de 100 pontos, ou seja, 20 ticks. E o stop loss eu vou deixar com 1.000 pontos,
semelhante ao original do robô, tá bom? Eu vou acrescentar aqui e aqui eu vou colocar 2.000 pontos como alvo, tá? E o stop também de 1.000. Ou seja, o primeiro contrato ele vai sair com 100 pontos de gain, ou seja, 20 ticks. Aqui eu tenho que colocar 200, não 2.000. Eu estou colocando em ticks, então eu preciso corrigir isso aqui, tá? Aqui 2.000 pontos são 400 ticks. Ok, agora sim. Eu vou dar um ok. E aí você vai ver que o robô, ele vai, nesse caso, fazer entradas e saídas parciais a todo momento. Vamos dar o play aqui. O robô já está rodando. Você consegue perceber aqui, ó, quando estratégias têm esse play, é porque tem pelo menos uma estratégia procurando entradas. Vamos soltar o replay. E agora a gente vai ver o robô trabalhar com a ordem oco, tá? Nesse tipo de estratégia aqui é meio difícil de fazer um backtest, tá? Então, com a ordem de saída por dentro do código a gente consegue fazer isso. Agora com a ordem oco não dá muito para fazer isso aqui não. Então vamos esperar. Agora o robô vai ter suas saídas pela ordem oco, diferente da primeira vez que ele estava com a saída por dentro do código. É para ele fazer saídas parciais e permanecer com algo com a saída mais longa. Então vamos aguardar ele começar a enviar as ordens. Acredito que ser no fechamento do segundo candle e abertura do terceiro. Gráfico de 5 minutos. Olha só, a parcial lá continua. Tá vendo? Então a ideia é que ele vá colocando grana no bolso, né? Ele vai entra com um contrato, com 2 contratos, faz uma parcial curta e permanece com outro contrato com alvo mais longo. Então entrou do jeito que a gente imaginou, né? Entrou com um contrato, aliás, entrou com 2 contratos, fez uma parcial curta e permanece com mais um. Vamos ver. Entrou de novo com mais 2 contratos, agora ele está com 3 e vamos ver. Vai fazer mais uma parcial. Olha que interessante. Agora ele está com 2, já está com R$ 200 ali de lucro, só está com 2 contratos, fez uma parcialzinha, então ele vai se protegendo, tá? Ele vai colocando um dinheirinho no bolso. Diferente do outro robô que ficava com 1.000 pontos em relação ao preço médio, esse ele deixa uma ordem de stop toda vez que o robô faz uma entrada, tá? Então ele não leva em consideração o preço médio, ele leva em consideração o preço da execução daquela ordem naquele momento. Então veja que você vai ficando outras ordens de stop no meio do caminho. Fez de novo mais uma entrada, agora só fez com um contrato, já saiu novamente, agora ele está com 3 contratos e com R$ 310 de lucro, com 3 ordens de stop no meio do caminho aí. Então é um jeito de você também poder rodar o robô. Ele entrou novamente, já saiu novamente, olha os R$ 400. Agora ele só vai entrar com mais um contrato, porque ele só entra no limite com limite de 5. Então ele não vai entrar com 2 agora. Agora ele vai entrar só com 1. E se bater 100 pontos, ele vai saindo. Vai saindo, vai fazendo um dinheirinho aí. Vai fazendo uns scalps a favor da tendência. Vamos aguardar pelo menos chegar até o primeiro alvo. Aí a gente encerra o vídeo. Já vai ficar bem longo. Ó, entrou novamente. Parcialzinho de 50 pontos. Se não bater, ele vai voltar e tirar. Né? Nesse caso aqui, 50 pontos não, 100 pontos. Nesse caso,
Se ele voltar, ele vai perder 1.000 pontos. 1.000 pontos, tá? Então é uma parcial curta para um stop longo nesse caso, porque ele só está entrando com um contrato agora, porque ele está limitado ao máximo de 5. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. E agora ele não vai entrar com mais nenhum contrato. Por quê? Porque ele está limitado ao máximo de 5. E ele já está com 5 contratos. Ele já está com 5. Posição de vendido em 5. Então, infelizmente, agora ele não vai entrar mais. Infelizmente não, né? É uma estratégia mesmo. Para poder limitar a quantidade de contratos. Se ele sair novamente desse contrato, vamos aqui, aí ele vai estar apto a entrar novamente, tá? Apto a mandar mais ordens de venda. Ó, saiu, ele vai entrar novamente. Se tiver presentes as condições de venda ainda, ele vai entrar de novo. Ele entra com ordem a mercado. Ou seja, quando fecha o candle, ele entra. Não fechou aí, porque não tinha condições de venda. Essa regra de coloração que vocês estão vendo aqui não é a estratégia que o robô está rodando, tá? Uma regra de coloração que eu tenho aqui de outro robô. Então, quando houver condições de venda novamente, ele vai vender de novo. Veja que ele não vendeu quando fechou no fechamento do último candle. Agora vamos verificar, vamos esperar para ver o fechamento desse. E a abertura do próximo, se ele vai vender um contratinho. Ele só está com 4 contratos, então ele pode entrar com mais um. Não entrou porque não estava presente as condições de venda. Fez muito bem, porque o mercado voltou na cara, né? Excelente. Essa é uma venda que teria deixado o nosso preço médio ruim, mais ruim ainda, né? Tá muito bom, aliás, ia descer um pouquinho, né? Porque a gente tá com 4, ia vender uma aqui em cima, o nosso médio ia ser mais ou menos onde o preço está trabalhando agora. Agora sim, ele já vendeu mais um, já tá saindo, já saiu e voltou a ficar com 4 de novo. Então assim, ele vai ficar com máximo 5 contratos, máximo. E agora, como ele está limitado a 5, ele só vai vender um e vai tentar pegar 100 pontos de gain e assim ele vai tentando colocar dinheirinho no bolso e permanece com os outros 4 contratos lá vendidos. Não estava presente as condições de venda, por isso que ele não vendeu novamente. Ratificando, essa regra de coloração que vocês estão vendo aqui não reflete o robô. O robô é uma outra estratégia. Olha que interessante, o preço voltou no nosso preço médio. Mas olha, nosso resultado financeiro como está. Ainda assim, a gente está positivo em R$ 500. É muito interessante você rodar um robô desse jeito, porque você acaba melhorando. Olha só, ele ficou bem menos negativo do que o outro lá, quando a gente rodou aquele backtest. Vamos ver se vai pegar o stop aqui. Ó. O outro não pegou. Chegou bem próximo ali, mas não pegou, né?
E a gente sabe que o preço voltou. E nós estamos rodando o mesmo replay. Como não estava presente as funções de venda, novamente ele não vendeu. Quando houver, ele vai vender mais um contratinho. Que foi pura sorte, hein? Ficou muito próximo do stop, mas não chegou a pegar. Não estava presente as condições de venda, então ele não vendeu. Olha só, ele está acima do nosso preço médio agora, e ainda assim, olha, ele já entrou e já saiu de mais um contrato. E ainda assim a gente está com lucro de R$ 500. E está no nosso preço de entrada. Ou seja, é muito bom fazer essas saídas parciais. Acaba tirando o risco da operação, né? Entrou novamente, alvo mais uma vez ali de 100 pontinhos. Excelente, olha só. R$ 400, 440 de lucro e o preço trabalhando acima do nosso preço médio. Se ele vier de novo para romper fundo, como a gente sabe que vai acontecer isso, né? Até porque nós estamos rodando o mesmo backtest, aliás, o mesmo replay do mesmo dia, dia 13/2, foi ontem. Você mandou mais uma ordem de venda, vendeu novamente, já saiu novamente, olha, R$ 700. Vamos ver se ele chega a fazer os 2.000 lá como no outro. Mas quando chegar aqui na nossa primeira ordem aqui de gain, eu vou encerrar. Na verdade, essa ordem talvez seja a mesma distância lá do primeiro. É exatamente a primeira. A primeira ordem é a mesma distância lá em relação ao primeiro alvo do primeiro replay que eu rodei. Então vai demorar um pouquinho. Vamos bater R$ 1.000 aqui. R$ 1.000 de meta. Aí a gente encerra, tá bom? Já ficou longo demais o vídeo. E acredito que já tenha ficado claro tanto a estratégia com a saída por dentro do código, como a saída por fora do código, que é uma ordem oco. Bora lá, pessoal. Se bater os R$ 1.000 de meta aqui, eu vou zerar o robô, tá bom? Para zerar o robô na mão, eu vou trazer aqui para essa tela, para vocês entenderem. Eu só vou clicar aqui em zerar. Ó, bateu e ok, pronto. É isso aí. Esse robô é um robô que promete muito. Se você quiser contratar, ele vai estar num preço promocional de R$ 129,90 por mês, tá? Este robô é um robô que tem um ótimo desempenho financeiro baseado em seus backtests, né? Esse é um robô novo que eu criei recentemente, mas eu vou colocar ele para rodar em minha conta real já no início. Este robô é um robô que tem um ótimo desempenho financeiro, tem se mostrado muito lucrativo em seus backtests. Até breve, até o próximo vídeo.